Muito boa tarde, Brasil. Vamos dando sequência ao nosso Diário Brasil, nesta semana importante para todos nós, da Rede Gênesis de televisão, né? Estamos de estúdio novo, estamos com um cenário novo, numa casa nova, lugar bonito, né? Já tivemos a oportunidade de mostrar no programa de segunda-feira e agradecer, sobretudo, e o agradecimento é diário, sabe? Quando a gente entra num estúdio amplo como esse, meus convidados chegam, rapaz, acostumado com um estúdio menor, que nós tínhamos lá na outra sede, né? O pessoal se encanta realmente, e é para se encantar. É um trabalho maravilhoso, feito, né, graças ao parceiro de Deus, né, que é quem banca nós mesmo, não tem outro papo não, é o parceiro de Deus realmente. Vamos continuar falando de política. É verdade que não tem lá novidade, está numa mesmice danada, né? Esse imbróglio do combustível, do diesel, não consegue sair de lá. Quando se toma a providência errada, depois não consegue cumprir aquilo que falou que iria fazer. É muito complicado. E fora isso, nós temos outros assuntos também. Quem viu o Atlas da Violência divulgado ontem pelo IPEA, né? Eu cheguei a dar alguns dados aqui, mas ele chegou para mim por volta de 11h30 da manhã, que foi o horário que o IPEA divulgou. Eu só olhei por cima. E hoje a gente já viu mais coisas, inclusive o DF, que é tido e havido como um dos 7, aonde a violência teria diminuído, tem algumas partes, para quem olha os jornais de hoje, né, consegue ver. Pega para mim, maninho. Está aqui, ó, caiu, ó, do teu ladinho aqui, ó. Isso, né? Aqui eu boto todo mundo para trabalhar, obrigado, meu velho. É seu esse aqui, né? Tá certo, tá bom. Né? E a gente vai falar sobre tudo isso, dar mais uma passada em cima desses dados do IPEA, mostrar também, nós tivemos ontem, né, um dia importantíssimo, onde se tem que olhar para a natureza, dia do meio ambiente. Você sabia que a poluição mata mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo? Todo ano, e outro ano também, é complicado. Para a gente fazer tudo isso e falar sobre tudo isso, estou recebendo meus amigos jornalistas, blogueiros, aqui no programa de hoje. Começa com o velho companheiro de sempre, Edgar Lisboa. Obrigado pelo velho, não, né? Pela experiência. Velho companheiro, mais tempo mano, de velho. reflexão. Né? Seja bem-vindo, obrigado Muito obrigado, por estar aqui, eu queria viu, Edgar? inicialmente cumprimentar a Rede Gênesis por esse espetáculo de estúdio. Claro que o conteúdo de apresentação é sempre muito importante, mas tendo uma estrutura como essa, facilita o trabalho de todos que trabalham na comunicação. Parabéns. Também. Conosco também o blogueiro Hamilton Silva. Quero agradecer. Né? O homem da economia. Opa! Seja bem-vindo. Já tivemos aqui algumas vezes, né? Uhum. E eu também fiquei encantado com a nova estrutura que vocês estão, que o Bispo Rodovalho está disponibilizando aí, é importante se dizer. O parceiro de Deus está sempre acompanhando. E eu creio que aqui haverão grandes eventos. Muito obrigado. Quero agradecer a minha esposa que hoje está assistindo lá o programa de casa. Você viu aquele ginásio enorme que tem ali, né? Sim. Que é de tijolos aparentes? Sim. Né? Ali já botaram 18 mil pessoas ali dentro, mano, velho. Naquele evento de verão, né? Isso, né? Teve um evento recentemente aí, né? Segundo os cálculos tinha, porque foi feito para 15 mil, mas tinha muito mais. A meninada senta no chão, não quer nem saber, né? Ocupa espaço, onde era para estar um, tem dois, né? E é maravilhoso renovando, inovando, né? Mas vamos falar um pouquinho desse Atlas da Violência? Certo. Se me permite, eu vou colocar a matéria, né, da TV Brasil, mostrando que realmente, né, a morte está chegando muito facilmente no Brasil, né, e 7 em cada 10 assassinatos são de pessoas negras, e também as principais vítimas estão numa idade, pasmem, entre 15 e 29 anos. Coloca a matéria aí. O estudo, elaborado com base em dados do Ministério da Saúde, mostra que em 2016, mais de 62 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Pela primeira vez, o país atingiu a taxa de 30 homicídios por cada 100 mil habitantes, o que corresponde a 30 vezes a taxa observada na maioria dos países da Europa. 7 em cada 10 homicídios foram cometidos com armas de fogo.
De acordo com o coordenador do estudo, o perfil das vítimas de mortes violentas mantém a tendência de levantamentos anteriores. 7 em cada 10 são pessoas negras. Em 2016, a taxa de homicídios dessa parcela da população foi 2,5 vezes a de não negros. Jovens entre 15 e 29 anos são as principais vítimas. Ao todo, mais de 33 mil foram assassinados em 2016, 7,4% a mais do que um ano antes. E mais de 90% eram homens. São jovens negros com baixa escolaridade que não têm sequer o ensino fundamental e são mortos nas periferias das grandes cidades. Então são mortes de pessoas reconhecidas pela sociedade como descartáveis, em que não precisa investigar para saber o que aconteceu, porque eles já são culpados de antemão e assim a sociedade legitima essa barbárie. O levantamento também mostra que as crianças são as principais vítimas de estupro no Brasil. Quase 7 em cada 10 são menores de idade. E os agressores, muitas vezes, pessoas próximas. Mais da metade dos casos registrados eram estupros recorrentes e 80% ocorreram na casa das vítimas. Aquele núcleo familiar mais próximo que deveria proteger e investir no futuro dessa criança são aqueles que conspiram contra o desenvolvimento e a integridade dessa criança. É preocupante, né, mano, velho? Meu Deus do céu. Fazem um levantamento de 10 anos, né? Vem lá de 2005, mais ou menos, 2005, até agora, 2016, esses números. Que coisa de maluco, Edgar. É uma coisa preocupante e assustadora. Mas, Celso, eu acho que assusta ainda mais quando nós pegamos, digamos, você vê um índice nacional. Você pega um índice aqui ao lado do poder, porque Brasília é o poder, o dinheiro sai de Brasília, para todo o território nacional, os principais investimentos vêm para cá e voltam para os seus estados, para os seus municípios. Aqui você pega algumas cidades do entorno, eu volto a falar no Itapuã, por exemplo, onde tem centenas, dezenas, centenas de jovens desempregados que vivem na rua, vivem nas chamadas baladas, dia e noite, durante a semana toda tem eventos e não raramente acontecem homicídios. Por quê? Tráfico de drogas, pessoas adultas aproveitam os menores que eu digo é de 12 anos, para distribuir maconha, para distribuir crack. Por quê? Porque se a polícia pega, ela fica impotente, eles vão para onde tem que ir e logo estão soltos. É um problema que não é a polícia que tem que resolver, é a sociedade como um todo e principalmente, para concluir, o Congresso Nacional. Celso, Diga, eu Hamilton. acredito assim, que o grande problema da violência, né, ele é atrelado aos demais problemas, como educação, como saúde, como o problema agora, principalmente, da mobilidade, da distribuição dos recursos. E o grande desafio do próximo presidente da República vai ser constituir a possibilidade desses jovens estarem empregados, né? Então, assim, quando você tem a saúde e a segurança como o principal problema da nação, a gente precisa observar a questão da educação. Você viu o cidadão do IPEA falando, né? Responsável pela pesquisa, ele mostrando claramente que a maioria dos jovens que foram mortos também tinha uma única característica, não tinham educação. Exatamente. Ou simplesmente não passaram do grupo escolar do nosso tempo. Eles né, não vão mano? para a escola, o problema, eu fiz uma pesquisa, o pessoal vai para a aula, começa a aula, passam alguns dias, alguns meses, sai da aula, não gostei da aula. Não gostei, Tem um projeto que eu acho que é bem interessante no Distrito Federal, que eu tenho acompanhado, que é o Jovem Candango, que agora colocou mais de mil jovens em empregos dentro da nova lei que tem que ter, né, estagiários, coisa assim. Mas é muito pouco. É muito pouco. Então, agora, o estagiário, o Jovem Candango, obriga a trabalhar e é obrigado a estar na escola. Se não está na escola, perde. Se perder, perde a graninha do final do mês. Certo. Então, isso é um grande incentivo. E divulgar isso, tu falou uma palavra interessantíssima, obriga. Na verdade, os nossos jovens de hoje, com essa questão de muita liberdade, de o jovem faz o que quer, sabe essa questão de partido sem escola, escola sem partido, essa história toda, acaba mexendo naquela possibilidade do jovem ter... Eu estava vendo outro dia... O pai que não quer ser careta e a mãe... Exatamente, o adolescente agora vai até os 20 e tantos anos,
desde quando um jovem tem essa liberdade? Na nossa época não tinha isso. O jovem, enquanto criança, estudava, ia para a escola, tinha uma atividade até os 19 anos, entrava na faculdade, já entrava num emprego, mesmo que fosse um subemprego, mas ele procurava se ocupar. Hoje não, ele tem a liberdade. Chega em casa com o coletinho vermelho para ver. A própria educação te levava a isso. E quando eu fiz o científico, né, você tinha, paralelamente às demais matérias, você tinha um curso profissionalizante. Exatamente. Você saía auxiliar de alguma coisa. Que arrumo. Não é mesmo? Que arrumo. Eu fiz auxiliar de contabilidade na época. Eu falei assim, né? Minha mãe empresária, né? De repente eu parto para esse lado aí, né? Já estou sabendo alguma coisa. Agora, o próprio governo não pensa nessa educação. Eu hoje vi uma notícia, não sei se vocês chegaram a vê-la, né? Calouros universitários indígenas e quilombolas correm o risco de abandonar seus estudos porque o governo federal interrompeu aquele programa Novas Bolsas, né? Bolsa Permanência, que tem uma ajuda mensal de R$900. Por quê? Esse cidadão sai lá de onde o vento faz a curva, de uma tribo indígena, o quilombola vem lá de onde os negros vivem, em um cantão do mundo, e tem que morar na cidade. Então, ele usa os R$900 para moradia, para alimentação e material escolar. Agora, pasmem, dos que entraram agora esse ano, 2.500 já estão prejudicados, né? E esse número pode chegar a 5.000. Desde o início das aulas, em março, nós já estamos em junho. Eles não receberam nenhuma parcela. É difícil. Entendeu? O cidadão volta para a tribo, ele volta lá para o quilombo. Caramba! Vai dar um jeito de voltar, porque agora, não tem nem como voltar. olha, veja números. Desde 2013, quando iniciou o programa, né, este programa já beneficiou 18.000 indígenas e quilombolas e que permaneceram nas escolas, porque eles vêm, como diz o outro, com uma sede de aprendizado. Eles não têm essa santa oportunidade onde moram. Tem uma nova vida. Mas bota nova vida nisso. É verdade. Está faltando realmente, sabe, educação. Como diz o professor Cristóvão, né? Eu citei ele ontem aqui, cito de novo, que o que é bom a gente tem que citar, né? Sim. Senador Cristóvão Buarque, falando claramente, a única saída para o Brasil é a educação. Ou nós educamos a geração que tem que ser educada agora, ou nós formaremos futuros moradores de presídios. Agora, o que é mais caro? Manter um cidadão no presídio, tendo que pagar a família dele para sobreviver lá fora, ou botar R$900 para um cidadão que vier lá da onde o vento faz a curva, para estudar, morar, trabalhar. Poxa Celso, vida. traz ele lá do cafundó do Judas e transforma ele num delinquente, porque ele não tem o que fazer, depois ele vai para onde? Perde o dinheiro, não tem nem como voltar, aí bota mais um Triste, mas é encostado. verdade, Nós falamos do desemprego. Né? Aqui em Brasília nós chegamos a quase 400 mil desempregados, 19, alguma coisa por cento dos trabalhadores. Da pesquisa de emprego e desemprego de desempregados. Só que para ser empregado pressupõe-se que a pessoa esteja preparada. Né? Agora, faltar investimento para a educação já não é novidade nenhuma. O que eu acho extremamente preocupante é faltar dinheiro, né? Desinvestimento, a palavra é essa, o que está acontecendo é um desinvestimento na área de saúde, na área de segurança pública, mas principalmente nessa área que nós tivemos agora, né, você passou alguns dias fora aí, em programas gravados, nós passamos um mês quase todo, metade do mês de maio, parados com uma greve de caminhoneiros, né, e aí ele nos fez... Greve que não terminou. Greve que não terminou, mas que nos leva a uma reflexão muito séria. Onde foi que nós estávamos quando nós construímos um país que transporta as suas riquezas através de rodas, que é um frete caro, pneu caro, manutenção cara, a mão de obra do caminhoneiro barata, tá certo? Então, hoje é preciso fazer uma reflexão. Mais de 70 mil caminhoneiros que prestavam serviço a transportadoras sem emprego. Exatamente. Porque nos últimos tempos as transportadoras mandaram 72 mil caminhoneiros para a rua. Para a rua. Isso aumenta a violência, porque o cara chega em casa, não tem como levar a sua alimentação para os seus filhos, pega o seguro-desemprego, vai à noite para um mato, toma uma, bate na mulher. E uma coisa que preocupa muito, o Celso, é o seguinte, é a manipulação de números.
Você falou na saúde, falou na educação, e cada dia, sem fake news ou com fake news, a manipulação de números é um negócio fantástico. Quer dizer, ninguém vai checar, ninguém passa adiante, é na internet. Pegou, jogou e passa a valer como uma coisa verdadeira. Eu acho que temos que começar a pensar e nos debruçar sobre isso, Celso. Manipula os números de acordo com a necessidade de cada governo. Exatamente. Seja na região. Que era a maior manipulação que nós tivemos nos últimos dias. Exatamente. Inclusive números não batendo. Nós vimos o Rodrigo Maia comendo uma gafe desgraçada, lá, desculpa pelo desgraçada, né? Falou em 2 bilhões, né, de prejuízo. 3 bilhões. Rapaz, o negócio chega a 12, mano, velho. E olha lá se não ultrapassar os 12. Exatamente. Porque, na verdade, até agora eles estão fazendo as contas e não sabem de quanto é, né? Aliás, falar nisso, prepararam para mim aí, Joãozinho, o vídeo 3? Se não prepararam, prepare aí agora, que eu acho que está na hora da gente usá-lo, né? O governo negou ontem a criação de um programa para subsidiar a gasolina. Seria o maior furo da vida dele, né? Porque ele está subsidiando o diesel, que ainda não está sendo subsidiado, e ele não está dando conta do recado, né? Isso aconteceu, o debate ali, quando se discutia, inclusive, a possibilidade de controlar a periodicidade, esse palavrão todinho, né, dos reajustes dos combustíveis. Coloca essa matéria aí, por favor. Parte da equipe econômica do governo não considera mais viável os reajustes diários da gasolina e estuda uma medida sem interferir na estatal. Uma das possibilidades seria a criação de um colchão tributário para amortecer o valor diante de altas do barril de petróleo e do dólar. Além da gasolina, o governo também compensaria o valor do gás de cozinha. Arcar com esses 2 itens custaria pelo menos 17 bilhões de reais aos cofres públicos. Não vai alterar nada, só altera se mudar a política de preço da Petrobras, desindexando com o dólar internacional. Claro que existe uma preocupação com o gás de cozinha e da mesma forma com a gasolina. Agora, a prioridade hoje é honrar o compromisso no óleo diesel, nos caminhoneiros. Hoje, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que o chamado colchão tributário está sendo discutido com calma, mas negou que o governo fará com a gasolina o mesmo que fez com o diesel. Nós não estamos discutindo nenhum programa de subsídio para a gasolina. Quando nós anunciamos a solução para o problema do diesel, nós deixamos absolutamente claro que não temos espaço fiscal para esse tipo de coisa. Eu tenho uma colocação para ti, mas deixa eu, né, apresentar aos nossos telespectadores e mais um convidado, é o meu amigo Fred Lima. Seja bem-vindo, blogueiro Fred Lima, chega junto, né? Deixa eu perguntar para o Edgar, você vem do Rio Grande do Sul, né, gaúcho, e que não deixa as bases, né? E está sempre acompanhando lá o seu estado. O movimento dos caminhoneiros basicamente começou lá. Sim. O primeiro movimento básico foi concentrado lá em Paz de São Paulo. E agora, bastante lá, bastante em São Paulo, mas aí inundou o país. Mas acabou esse movimento? Claro que não. O governo fez uma proposta que ele não podia fazer. Ele não pode cumprir. A Constituição não permite que o governo cumpra a proposta que fez a eles. Então, para negociar, tiveram que fazer essa proposta para segurar o problema que estava cada vez mais sério. Ontem eu estive na Câmara, hoje de manhã eu estive na Câmara, deputados e senadores passam a maioria do tempo discutindo exatamente, buscando uma saída para o problema criado no país e que os caminhoneiros levantaram e que a sociedade como um todo não foi apoiar a greve dos caminhoneiros, foi apoiar a greve de cada um, porque os problemas não são só no óleo diesel, são diversos. Então, e o governo fez essas propostas, agora está tentando negociar uma saída. O que me disse um deputado ontem? Fizeram as promessas, se não cumprirem isso imediatamente, como está acontecendo, e a televisão está mostrando nos postos, eles voltam a ponto de bala, foi o que ele me usou, a ponto de bala, e aí ninguém segura. Aí eles não param mais até ter uma solução definitiva. Aí o país vai em véspera de eleição ainda, aí nós vamos para o brejo, que já estamos meio no brejo, né? Vamos mais longe.
O duro é Esse que é o terminar, né? É mais do que Como um brejo, terminar? né, mano, velho? É. Nós estamos em pleno Mato Grosso do Sul, sobretudo, num né? buraco negro. Naqueles encharcados lá que são quilômetros e quilômetros, e você anda com água, às vezes, em tempo de chuva, até no... Se cair, se afoga. E se cair, não se cair, se afoga. E se não se afogar, o jacaré come. O problema, Celso, é que nós começamos a crise lá em 2014, 2015, com problemas políticos, né, que se agravou e que se direcionou para problemas econômicos, levando a uma crise nunca antes vista no país, né? E aí, o que acontece? Cada segmento da economia hoje está com o gargalo já roda no pescoço. Então, essa questão do abastecimento, a questão da Petrobras, e outra coisa, não dá para você tirar o prejuízo da Petrobras em 1, em 2 anos, da maneira que eles estão querendo fazer, né? Então, o problema da mobilidade, do transporte das riquezas sobre rodas, ele precisa ser discutido hoje, não emergencialmente, mas ela tem que ser uma pauta diuturna. Todos os dias a gente tem que discutir uma forma de aumentar os investimentos no transporte de carga sobre trilho, no transporte de passageiros sobre trilho, no transporte... E fluvial também. E fluvial também. Afinal de contas, o Amazonas está Todo governo que está para entrar diz a mesma coisa, né? Vide Sarney, que a Norte e Sul não terminou até hoje. Mas, Celso, Exatamente. o problema que nós enfrentamos agora do transporte do combustível, Belém, a cidade de Belém em si não teve problema. Por quê? Tudo chegou fluvial, pela né? água. Sim. O interior, sim, porque o interior era mais... Não teve problema. Então, se nós tivéssemos esta facilidade, ou essa Uma opção. infraestrutura como opção, não teria problemas tão graves. Exatamente. Essa É é a inevitável se discutir. O próximo presidente da República vai ter que discutir, sim, a questão da segurança pública. Inevitavelmente, é o problema número 1, que é o que nós começamos o programa hoje, mas vai ter que discutir saúde e a mobilidade. O duro é saber quem vai ser o próximo presidente, Fred. Tá uma incógnita, viu? Tá arriscado até o Collor aí chegar, derrubar todo mundo nos debates aí e Mesmo acabar com ganhando voto. Mesmo com 1% de intenção de Mesmo 1% de voto? voto. Então, em 89, ninguém dizia que Fernando Collor de Mello seria presidente da República. É mesmo. Quando ele Venceu começou... quem? Venceu Ulisses Guimarães, venceu Mário Covas, venceu Lula, venceu Brizola. Tudo bem que a rejeição dele é grande, mas se a gente for ver por essa questão de rejeição, todos têm rejeição. O que eu Ali acho não que sobrou para ninguém, né? não sobrou para ninguém. Imagina Collor num debate que é bom de oratória, vai conseguir voto ali. Não acredito que seja eleito presidente da República, não. Eu acho que o próximo presidente da República, ele vai vir ali por um partido mais de centro, talvez um Álvaro Dias, talvez um Geraldo Alckmin, mas eu acho que o PSDB vai colher também os frutos podres por ter apoiado o governo Temer, por estar ainda no governo Temer. Fica difícil, né? Você vê o candidato, o ministro, ex-ministro da Fazenda, que O sairá Henrique pelo Meirelles, que sairá pelo MDB agora, né? A primeira coisa que ele andou falando aí foi exatamente tirando... Não, eu não sou candidato do governo. O Serra fez isso em 2002. Disse que ele passou o dia ontem tentando se explicar para o Temer por que ele falou Mas, assim. Celso, eu acho que tem um problema sério. Primeiro, Temer anunciou que era candidato erradamente, no momento que não devia ter feito isso. Verdade. Segundo, deu apoio restrito já ao Meirelles. No outro momento, 2 erros fatais que vão complicar a vida do governo. Mas olha só, Edgar, eu preciso defender, não tenho procuração para defendê-los, mas até aqui, a economia, que é a minha área, ela vinha com sinais fortes de crescimento e estabilidade econômica. Isso é uma coisa, eu não estou criticando isso. Ninguém isso, tira essa capacidade do isso Meirelles. Não. Uma coisa é muito isso, bom. outra coisa é a força política para ir para o força presidente política, da República. exato. É esse o Agora, problema. olha só, uma coisa A que... economia não passa no Congresso. Agora é o seguinte, com essa crise dos caminhoneiros, os nossos índices econômicos eles vão cair. E aí o candidato do governo, talvez seja por isso que ele queira desatrelar, aí a economia vai ficar estagnada, a inflação nos próximos meses vai sim ter vai ameaçar a nossa estabilidade de novo, tá certo? O desemprego vai continuar alto e aí o governo vai ficar para trás. Celso, só uma observação que eu gostaria de fazer. A crise econômica ela não iniciou em 2015. A crise econômica iniciou em agosto de 2011. Por quê? Foi quando o Estado brasileiro, o governo brasileiro, interviu no Banco Central de maneira errônea, o Estado intervindo na economia e pediu para que se baixasse os juros. Baixou os juros, veio a crise da Grécia e arrebentou a economia brasileira. Pela primeira vez, o mandato da Dilma, de janeiro de 2011 a janeiro de 2015, pela primeira vez o Brasil cresceu abaixo da média da América Latina, desde o lançamento do Plano Real.
Então a economia brasileira ela já vem tendo problemas dessa intervenção do Estado na O economia. Plano Real realmente não teve Desde 2011. a correção que merecia. Né? O Plano Real tem um problema que é o seguinte, é a ênfase numa política monetária baseada em câmbio, né, ali volátil em relação Flutuante, né? Em relação ao dólar e tal. Para você ter uma economia, você precisa equilibrar essa concentração. Né? Os nossos ministros sempre tiveram essa preocupação, baseada nos juros, né? Mas, independente disso, a gente tem que ter uma política também baseada na estruturalização da economia, que é proporcionar a fabricação de bens de consumo, máquinas, equipamentos, privilegiar os agricultores, a pecuária, a extração de pedras preciosas, de minério de ferro, transporte desses bens através de outros modais que não o caminhão. A gente tem que sim, inclusive no início da década, em 2011, 2012, né, já no final do governo Lula, havia-se a perspectiva de se produzir R$1 trilhão, né? Era essa a projeção, para se construir novas vias, novas ferrovias, e que aí com a saída do presidente Lula não foi possível, aí todo mundo já conhece o resto que deu, né? A Dilma realmente foi um descalabro. Eu acho que o problema não foi nem só a Dilma, foi o gasto exorbitante de 2008 a 2010, a 31 de dezembro. Desde a Marolinha, nós só estamos pagando para existir. A Dilma, ela colheu uma bolha fiscal gigantesca, que nenhum outro presidente na história da República colheu uma bolha fiscal. O tamanho da bolha que ela colheu. Só que ela não pôde acreditar o seu antecessor. Por quê? Porque ela é resultado daquele governo. Mas na tese do Fred de que o Collor pode explodir lá em cima, eu gostaria mesmo de ver um debate entre o Collor e o Ciro Gomes. Eu também estou esperando esse debate. Rapaz, esse será um debate gigantesco. Até porque o Collor acredita ao Ciro Gomes também, uma articulação política do PSDB, foi um dos nomes que não aceitou apoiá-lo. Com certeza. Nós teremos debates políticos agora esplendorosos. Né? E detalhe, o Collor ainda atiçou eles, falou assim que ele já foi presidente da República, ele tem experiência, o que os outros não têm. É verdade. Ele ainda alfinetou eles. Né, tudo indica que nós não teremos o Lula nesses debates, que também é bom de verbo. Mas dentro dessa linha, Celso, eu acho seria... alguns que vão crescer lá, desculpe interromper, alguns que vão crescer são os que não estiverem com a mancha da Lava Jato, o Álvaro com a mancha Dias da corrupção. Esses vão crescer rapidamente, tão logo comecem a aparecer na televisão. Espere para ver. Álvaro Dias é um deles que eu acredito que tem tudo para aparecer. Candidato do Se tiver tempo de televisão, aparece. O empresário das lojas... Flávio Rocha. Flávio Rocha é outro. Pelo PRB agora, Mas, Celso, o que eu acho que vai ser definitivo, o que vai ser algo assim... que vai definir essas eleições, vão ser mais os debates. Eu acho que o brasileiro não está mais com paciência para ficar na frente de uma televisão ouvindo discurso político, não. Debate para assistir. O que eu acho que vai definir as eleições são os problemas. Quem chegar e falar assim... Os votos que vão definir. Quem tiver proposta para definir... É verdade, são os votos. Mas, por exemplo, por que o Jair Bolsonaro está em primeiro lugar? Porque o problema da segurança pública no Brasil, ele é urgente. E a população não está Esse Atlas de ontem do IPEA mostra claramente isso. Exatamente. Nós estamos num verdadeiro estado de guerra. Um país que mata em 10 anos 600 mil pessoas, você quer o quê? É um problema que é pauta. Todo e outra mundo coisa... dizia que não chegava em 20%, já está em 25%. Isso mas é o seguinte, ninguém começar a prestar atenção. Ninguém vai discutir a reforma da Previdência, tá? Todo mundo vai camuflar ali, vai falar de outras coisas, mas a reforma da Previdência ninguém vai falar. Tudo embaixo do tapete. Está faltando, acho que, um pouco mais de seriedade ao Brasil. Essa aqui é a verdade. Nós precisamos de representantes sérios. Quem viu ontem o testemunho do Lula, né, porque aquilo não foi testemunho, aquilo foi um testemunho. Né? Ele falando lá, foi convocado, o Cabral botou ele como testemunha. Né? Do Lula e do Pelé. Não, e aí depois ainda me vem o juiz, melhor do que falar, veja, eu morri de vergonha quando vi. Coloca aí, por favor. Hoje, o ex-presidente prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB. O processo investiga um suposto esquema de compra de votos para ganhar o direito de sediar a Olimpíada do Rio de Janeiro. O Ministério Público acusa Cabral e o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, de pagarem propina de $2 milhões a integrantes do Comitê Olímpico Internacional.
Nussmann chegou a ser preso em outubro passado, mas foi solto. Lula respondeu às perguntas do juiz Marcelo Bretas, do Rio, por videoconferência. Ele está preso há quase 2 meses na sede da Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente declarou não saber de nenhuma fraude na escolha do Rio como sede das Olimpíadas. Eu só lamento que venha uma denúncia de corrupção, de compra de delegado, 8 anos depois. Ao final do depoimento, Bretas agradeceu Lula e revelou que já foi militante do ex-presidente. É relevante a sua história para todos nós, para mim, inclusive, que aos 18, 17 anos estava aqui no comício na Presidente Vargas, com 1 milhão de pessoas, vivíamos um momento diferente no país e eu estava lá, usando o boné. Pode voltar agora. Usando o boné e estava usando a camiseta com seu nome. Então, enfim. Quando eu fizer um comício agora, eu vou chamar o senhor para participar. Eu assistindo o Jornal da Cultura, gosto demais. O Jornal da Cultura, além da apresentadora, ele coloca sempre 2 convidados. E no jornal de ontem estava lá o Marco Antônio Villa, historiador, né? Um homem de vasto conhecimento. Meu Deus, ele desabou o mundo ao ver isso aí. Sabe, assim como eu me disse envergonhado de ver um negócio desse, ele se colocou mais do que envergonhado. Isso é triste para a nação brasileira. Porque, olha só, o juiz ele é um magistrado. O papel dele ali é de magistrado. Ele não pode ali externar opinião. Política. O que esse juiz fez aí é um absurdo, entendeu? É um erro. Total, o Villa falou exatamente isso. E detalhe, os petistas não reclamaram, né? Soltaram foguete. Já que dizem que o juiz Sérgio Moro tem uma tendência, né, a ser anti-PT, nesse caso aí, que foi um erro grosseiro desse juiz, a gente vê só os petistas o quê? Não vão acusar de processo político. Não vão acusá-lo. Então, assim, é um erro. O juiz é magistrado. O juiz tem que ser imparcial, não pode dar a sua opinião política. Perguntou, ouviu e acabou. Né? Contenha-se. Contenha-se, senhor juiz. Meu Deus do céu. O que eu questionei ali, o que eu observei, só com uma curiosidade, é que ele, como presidiário, está muito bem, né? Não rasparam o cabelo, a barba continua, parece que está na mesma cela ainda. Quer dizer, então... E tem juiz tietando? E ainda indicando candidatos a governador de estado, como foi agora no interior aí, né? Se comunicando e mandando recado, né? Então tem celular. A Gleisi anteontem, falando com a juventude num dos nossos estados aí, juventude petista. Exatamente. Né? Trazendo recado do Lula e tudo mais. Meu Deus do céu. Para os petistas, na verdade, o Lula ainda é candidato. Legalmente, sabemos que isso é uma impossibilidade. Isso. Mas vão levar até quando puder essa candidatura. E aí ele vai indicar alguém. Mas aí nós temos 45 dias para a campanha. É um desafio meio inglório, né? É o que o Fred nos falou ainda há pouco. Eu acho que a grande decisão vem com os programas de rádio e televisão. Quem tiver espaço e souber... E os debates. Mas quem tiver espaço e souber dialogar, souber falar... Dar o recado. Souber mostrar, vai chegar na frente. Só que eu acho, Celso, que os debates vão ser mais decisivos ainda. Por quê? Porque o brasileiro, ele está apolítico agora, ele está pegando uma raiva da política. Eu acho que ele não vai ter a mesma paciência que ele tinha antes de, pelo menos assim, 2 programas, né? Ir lá assistir 2 programas de determinado candidato. Os debates é aí que eles querem ver, entendeu? O que vai acontecer ali. E eu acredito que nesses debates tem uma particularidade. Por exemplo, quem está em primeiro lugar não vai poder fazer o que muitos outros fizeram, que era se abster do debate. Não vou, estou muito longe, estou com 35%, não. O Bolsonaro está ali com 18, 19. Em 45 dias, se não fizer, não vai mais. Se não botar a cara a tapa, não vai conseguir conquistar voto, não. A mesma coisa acontece nas eleições locais, aqui em Brasília também. O Jofran Frejá está em primeiro lugar, mas ele vai precisar ampliar a sua base, senão o Isalci pode vir a complicar a vida do Jofran Frejá. Você acredita nisso? Acredito que sim. Hoje qualquer prognóstico... Assim como o Fred disse que nós teremos um bom duelo entre Ciro Gomes e Collor, nós teremos um bom debate entre Isalci e Frejá? Eu creio que sim. Eu já não acredito muito. Vou falar por quê, eu vou dar minha opinião. Em qual dos dois que você não acredita? Eu acho que o debate vai pegar mais fogo entre a situação
E o maior líder da oposição, que é o líder da oposição, o Frejá, é o que está o acima, quem está mais bem colocado, né, de acordo com os últimos levantamentos. Eu acho que o vai pegar fogo é aí, até porque eles disputaram, eles dois, o segundo turno. Você falou atual governador, então. Atual governador. Em 2014 eles A disputaram máquina o segundo pública turno. está na mão do atual governador, e isso pesa numa eleição onde não tem dinheiro. Uma coisa eu tenho certeza absoluta, os caras vão ter que medir o que vão falar para Frejá. Frejá tem umas sacadas, umas tiradas, que ele te deixa de, como diz outro, de língua no chão, mano. Mas eu acho que a rejeição, Edgar, do atual governador, a gente não se tem um registro, desde a emenda da reeleição de 98 até hoje, tanto para presidente, quanto para governador, quanto para prefeito, um registro de que foi reeleito quem teve uma rejeição dessa. Alta desse jeito. Alta. Então, assim, de acordo com os últimos levantamentos, é mais de 80%, é muito. É mais de 90%. Mas nós, desde o começo, se falava numa união da direita, centro-direita, para que surgisse apenas um candidato deles a governador, um para vice e 2 candidatos ao Senado. O que aconteceu eu já esperava, com certeza. Todo mundo entrou ali, né? Aqueles que disseram que estavam conversando, todo mundo só queria ser candidato a governador. Prova disso que o Alírio é candidato a governador, o Isalci é candidato a governador, o Frejá é candidato a governador, e se sobrar para mais alguém, tem algum candidato a governador também. O Rodrigo Hollenberg é candidato a governador. Não, esse aí mas meu Deus do céu. Até porque se ele não fosse, seria dar a mão à palmatória, né? Ele como governador não sair e com direito à reeleição não sair candidato. Agora, o discurso do Frejá vai ter que ser muito, muito, muito bem focado e importante na área que ele se chama mestre, que é a saúde. Ele foi secretário da saúde. A saúde, não só no Distrito Federal, mas no país, está um caos, porque os problemas se avolumam cada vez mais. Vamos desde a saúde pública até onde você tem o plano de saúde e tudo isso. Ele vai ter que ter um discurso convincente, que não é fácil nesse momento. Sim. Não é fácil. Não é fácil nesse momento. E então, a saúde, Edgar, eu acho que é o maior problema do Distrito Federal, é a saúde. É o maior problema do país. Do país, é a saúde pública. Verdade. É a saúde. Então, e a gente vê isso, as manifestações do Frejá, ele sempre foca em outras áreas, ele sempre fala de outras áreas, mas o foco é a saúde. O foco que ele vem dando é nessa Queiramos área. ou não, a gente está sempre chovendo no molhado, né? Mas qual é o grande problema do país? Saúde, educação, segurança. Os números do IPEA mostram claramente que nós precisamos de segurança. Os números da saúde mostram claramente que nós precisamos dirigir a saúde, embora tenha dinheiro aos borbotões, está sendo muito mal utilizado, e aí o benefício não chega ao paciente, ao povo brasileiro. E a educação, fazem mudança, fazem e tal, mas não conseguem colocar essas mudanças para acontecer. E a consequência disso é o trabalho que não tem, e aí fica naquela mesmice de sempre. A consequência disso são jovens de 15 a 29 anos sendo mortos, né? Exatamente. E outra coisa, Celso, como a gente está vendo. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa questão de quem está com a máquina na mão. Porque, por exemplo, o Agnello tinha o então PMDB como vice na época. Uma coligação imensa. Quem se lembra do time do bem? Você se lembra do time do bem? Sim. Que era cheio de deputados, tanto do PT quanto do PMDB. Era um grupo Fred, imenso. tu pode ter qualquer máquina na mão. Se tu não tiver como administrar essa máquina direito, é gol contra. É gol contra. Então, assim, não adianta. Esse que é o problema. Não adianta. Agora, se tu souber administrar a máquina direito... E o Agnello era médico. É um rolo compressor. Ele disse que ia atender nos hospitais, era cardiologista. É por isso que eu digo que o problema de saúde é um problema... Mas, Edgar, eu acho que o tempo se encerrou para o atual governo. Eu acho que já chegou numa linha, num limite, que ele já tinha que ter feito isso há um ano atrás, com a máquina na mão. Verdade. Chegou agora, falta o quê? 4 meses só, 3 meses. Olha, dificilmente o cara, quando entra na política, ele volta a fazer aquilo que fazia antes. Eu sou obrigado a reconhecer que o Frejá fazia isso. Tanto quanto secretário, ele era secretário, como era deputado em várias legislaturas, toda quinta-feira o Frejá estava fazendo cirurgia no hospital de base. Sabe? Falei, não, mano, eu não posso perder minha... né? E ele falava isso claramente. Não posso perder a prática. Não, minha mão tem que estar pronta para uma necessidade de cirurgia. Não pode tremer. Né? Então ele realmente não abandonou. E eu acredito que até hoje, mesmo já, como diz o outro, aposentado e tudo mais, ele não deve ter perdido esse porque ele ama o que faz. Mas, Celso, se nós olharmos agora, nesses últimos meses, a máquina do governo do Distrito Federal, também do Distrito Federal,
nós vemos obras sendo alugadas, vemos aquilo que eu falei antes do candango, do jovem candango, tudo tocando. Isso aí, na população, o impacto é bem maior do que com a gente aqui. Com certeza. Essa que é a verdade. Com certeza. Né? Para não dizer que eu só estou falando do Frejá, o Isalci também é um bom nome. Né? É um dos deputados mais atuantes na atual legislatura, e o foi em legislaturas anteriores. Né? Isalci, sabe, a Câmara está vazia, Isalci está lá dentro. Chegou a hora de abrir a sessão, se não tem quem abra, ele vai lá e abre. É uma pessoa que né? tem muito conhecimento. conhecimento. E participa das CPIs, ele está É um sempre trabalhador. presente. É um trabalhador. E tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento. É um belo de um gestão, trabalhador. Entende né? mesmo da máquina. Entendeu? Bem colocado. Eu faria um casamento dele com Frejá e tal. Não Pode acontecer ainda, viu, Celso? Pode acontecer. Quem sabe, né, Eu estou Celso? recebendo essas informações. Pode acontecer o casamento. Eu daria uma bela de uma parceria. Aí ia ser uma chapa muito importante, realmente, a partida. gente discutiu no outro programa, é ter-se um plano de ação. Eu acho que os problemas, eles se evoluem para baixo, né? Os candidatos têm que evoluir para cima, com qualidade, mas mais importante que isso é qual o time que vai ser montado. Porque a gente vê, por exemplo, no time do Frejá, muita gente competente, mas também muita gente que, né, tecnicamente falando... Vamos sair um pouquinho da aba do DF também e voltar um pouquinho para a aba federal. Né? Vocês viram ontem o advogado da Odebrecht, o ex-advogado da Odebrecht, o Sacha Duran, né? Na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, né? Por videoconferência, ele prestando um depoimento lá. Ele mora na Espanha atualmente, então veio, até quando aparece a imagem dele, está meio tremida e tudo mais. Mas coloca essa matéria aí para a gente arrematar com esse assunto, que é uma tentativa de praticamente hoje, sabe, pisar em cima do Sérgio Moro. Ex-advogado da Odebrecht e da UTC Engenharia, reafirmou as denúncias já apresentadas em audiência no Senado. Duran disse que durante negociações para a delação premiada, procurou o advogado Carlos Zuccolotto em Curitiba para representá-lo. Porém, Zuccolotto teria cobrado um valor de 5 milhões em troca do direito à delação e a favorecimentos no julgamento. Tacla Duran se recusou a pagar e entende que desde então teve sua colaboração negada pelos procuradores do Ministério Público. Duran afirmou que há indícios de que o esquema foi utilizado durante o processo de investigação dos mais de 70 executivos da Odebrecht que assinaram um acordo de delação e que todos apresentaram provas fabricadas após adulterações nos sistemas de notas e movimentações bancárias da construtora. Já no exterior, Tacla Duran fez a denúncia e mesmo após uma ação de busca e apreensão ordenada pelo juiz Sérgio Moro em seu escritório, apresentou provas das fraudes. Ele disse ainda que, apesar de ter solicitado, nunca foi ouvido a respeito no Brasil, mesmo tendo contribuído sobre o mesmo tema para a justiça de outros 7 países. Equador, Andorra, Suíça, Equador por 3 vezes, Antigua e Barbuda, México, Peru e Argentina. Duran citou exemplos de delações que teriam indícios de que o esquema de seletividade de acordos em Curitiba ainda estaria funcionando, como no caso do jornalista Diogo Mainardi, que foi delatado por um funcionário de alto escalão da Odebrecht. Nem o jornalista e nem as empresas PVR e Empíricos, citadas pelo Executivo, foram investigadas. Ele disse ainda que a esposa de Sérgio Moro poderia ter sido beneficiada indiretamente, pois era sócia de Zuccolotto. Tacla Duran chamou o esquema de delação à la carte e garante que, se conseguir apresentar suas provas, mudará o rumo da Lava Jato e beneficiará réus já condenados, como o ex-presidente Lula. Os documentos que ele produziu, que ele coletou e periciou, foram mostrados da senhora Procuradora-Geral da República. Agora, ela se recusa, ela se nega a investigar. Ele deixa entrever que há tráfico de influência na Operação Lava Jato, ele deixa entrever que há prevaricação, ele deixa entrever que há coação de testemunhas, que há um mercado de delações, que há falsificação de documentos. O escritório que advogava para ele era um escritório que tinha como sócia a senhora Rosângela Moro, esposa do Sérgio Moro. Em segundo lugar, ele mostrou que nesse sistema do Paraná, quem pagar fica de fora. E em terceiro lugar, ele mostrou que tem provas que estão sendo usadas para acusação que foram adulteradas. Isso ajuda em muito
à CPI que vai agora iniciar-se em relação às delações premiadas. As acusações são bastante graves. Tem que se provar o que se diz, tudo bem, mas as acusações são bastante graves. E a CPI, eu não acredito que nós teremos CPI antes das eleições. Eu acho também. Até porque ela estaria esvaziada completamente. Não tem Ou como. uma reunião como essa ontem da Comissão de Direitos Humanos, né? Mas tinha que estar assim, ó. Não é assim não, é assim, ó. Empinhada de gente, tinha meia dúzia de parlamentares. Quer ficar distante disso agora até os votos. Ô, Celso, eu vou ser um pouco discreto disso aí, sabe por quê? Diga. Eu não acredito que esse pessoal ia deixar um presidente da República como Lula chegar a ser preso e não denunciar da maneira que estão denunciando hoje. Eu acho que isso é desespero do PT, é desespero de alguns setores, sabe, na tentativa de reverter o processo. Eu não acredito, eu acho que... Mesmo o advogado, sendo ex-advogado da Odebrecht, ajudando evidentemente que a própria Odebrecht botasse a boca no trombone em troca de delações? Eu acho muito pouco provável. É um esperneio. É questão de acho, né? É um achismo, estamos aqui no achismo. Claro. Porque lá atrás você tinha toda a possibilidade de fazer defesa, de botar testemunhas em outros processos como esse, até para desqualificar o Sérgio Moro, né? As tentativas vão continuar sendo... vão continuar batendo. Celso, que o voto que a decisão do juiz Sérgio Moro é questionável, É por quê? Porque eu já vi jurista anti-PT dizer que a questão da prisão do Lula. Certo. Tanto que no Supremo teve que ter desempate. Só que querer agora achar pelo em sopa nessa altura do campeonato é brincadeira, né? É você querer... É você querer, por um questionamento, você querer melar toda a Operação Lava Jato. Não dá. Eu acho que a Lava Jato está há quantos anos? 3, 4 anos trabalhando? 4 anos, para agora achar um pelo. Eu concordo com você. Nesse momento não vinga, a CPI, duvido muito menos, né? Que se une alguém para a CPI. Né? Os caras não querem mais saber. CPI não é um processo legal, é um processo político. Nunca resultou em absolutamente nada. Abrir a maior pizzaria do mundo. Exatamente. Foi aberto pela CPI. Político, cara. E detalhe, quando vai para o Supremo, é a decisão do que houve como político, igual a gente estava falando do Collor, o impeachment do ex-presidente Collor. O Collor foi inocentado no Supremo. Eu acho que depois da judicialização da política brasileira, a CPI perdeu muito espaço. Perdeu força. É verdade. E esse papo vai ter que continuar outro dia, né? Porque, lamentavelmente, o pessoal já está lá assim, ó, para, Acabou. né? Acabou. Obrigado, bom te rever, viu, querido? Muito obrigado, prazer enorme, estamos sempre à disposição e agora nessa casa nova mais ainda. Tá bom. Parabéns, Celso, pela bom casa. Te ver, querido. Deus abençoe. Obrigado. Meu amigo Fred. Obrigado, parabéns aí também. Presidente de honra da Associação dos Blogueiros de Política. Eleições, logo. Vai ter eleições, você é candidato? Olha aqui os candidatos aqui, ó. Rapaz, eu vou dizer uma coisa rápida aqui. A gente nunca pode dizer que nunca beberá desta água, mas eu não pretendo ser, porque eu acho que a associação já me colocou em uma posição de honra, que é para ser o seu presidente de honra, então eu vou manter nessa posição. Celso, como bom político, já viu que ele é candidato. Já viu que ele é candidato. Não sou candidato. O melhor negócio do mundo é negar. Não sou candidato. Né? Depois as pressões... Me obrigaram. Não, eu sou candidato a não ser candidato. Tá bem, tá certo. Bom te ver. Obrigado. Bom te ver. Sempre muito bom estar com você. Grande abraço. Né?